Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a Constituição Brasileira de 1946 e algumas de suas características. A pressão popular, apoiada pelas Forças Armadas, impôs a histórica derrota ao poder de Getúlio Vargas, que outorgou, ou seja, autorizou, sem qualquer consulta prévia ao país, a Constituição de 1937, também chamada de Carta Constitucional do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, que, no fim de 1945, teve sua despedida, com as eleições realizadas para a presidência da República que deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra. Assim, surgiu a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, Carta Republicana promulgada ou votada em 18 de setembro de 1946, que retomou a linha democrática de 1934, refletindo o desejo nacional de restabelecer um governo livre de liberdades individuais e republicanismo, promulgada de forma legal após as deliberações ou debates da Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição Republicana de 1946, promulgada e composta de 218 artigos, previa retomar alguns pontos expressos na Constituição de 1934, as quais foram retiradas pela de 1937, além de assegurar os direitos básicos de liberdade, propriedade e segurança individual. Garantiu o direito de livre expressão sem medo de censura, a inviolabilidade do sigilo de correspondências e da liberdade de livre associação para fins lícitos, e a proteção dos direitos do cidadão independentemente de suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. A Carta de 1946 também devolveu a independência e restabeleceu o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de dar autonomia a estados e municípios. Restabeleceu de igual modo as eleições diretas para presidente e governadores, e também seus vices de modo independente, assim como para deputados federais, senadores e assembleias legislativas. Nessa ocasião, a eleição era direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Do mesmo modo, a Constituição de 1946 foi a primeira a estender o voto para todas as mulheres, diferentemente da Constituição de 1934, que só permitia o voto para mulheres em exercício remunerado de funções públicas. Igualmente, a pena de morte foi extinta e o federalismo reforçado, excluindo medidas como o direito de cada estado finalmente poder escolher seus próprios símbolos, a exemplo de hinos, bandeiras, entre outros. Entre as emendas promulgadas, a Carta Republicana de 1946 destaca-se o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Como esta emenda previa consulta popular posterior por meio de plebiscito, realizado em janeiro de 1963, o país decidiu pelo regime presidencialista, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Dentre as principais medidas da Constituição de 1946 estão o fim da censura e o estabelecimento dos direitos individuais, condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social, estabelece independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário, instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos,
Incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário. Pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical. Em 1961, a Constituição de 1946 teve diversas emendas, inclusive implantou o regime parlamentarista, que foi posteriormente anulado por meio do plebiscito, consulta popular, realizada em janeiro de 1963, quando o país retomou o regime presidencialista. Em 1964, o regime militar depois, ou seja, destituiu João Goulart e conduziu o país a um novo governo. No próximo vídeo, vamos tratar da Constituição Brasileira de 1967. Toda segunda-feira temos um vídeo novo. Marque na sua programação. Obrigado por assistir. Críticas e sugestões mandem pelo endereço presente na descrição do vídeo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.